eu acho que, num primeiro momento, é muito importante que o investidor, principalmente o investidor de fundos imobiliários, ele entenda que os REITs se assemelham ali aos fundos imobiliários por causa da ideia de fluxo, de renda, né, passiva, que acontece. Os REITs, por exemplo, já começa aqui numa diferença, pagam em regra trimestralmente. E os fundos imobiliários nós sabemos que é praxe aqui pagar mensalmente. Então nós temos alguns REITs, né, poucos REITs, são exceções, na verdade, eu diria que pagam mensalmente. Isso já começa numa diferença, mas essa é bem básica. Eu acho que a diferença diferenças importantes aqui é pensar que REITs são empresas imobiliárias, então um fundo imobiliário não, né? Então, isso acaba trazendo algumas características muito interessantes aqui para esse tipo de ativo, para essa classe de ativo. Por exemplo, um REIT ele consegue se alavancar. Então, toda vez que o investidor começa a conhecer essa classe de ativo, né, os REITs, principalmente que o investidor que vem de fundos imobiliários pensa, não, essa classe de ativos, os REITs se alavancam, eu não vou entrar nisso não. Então, isso daqui já começa a ser uma grande diferença. Porque imagina aí, Danilo, hoje nós estamos em um patamar de taxa de juros americana alta. Só que qual é a taxa de juros hoje lá nos Estados Unidos? Está abaixo de 5%. Só que, para o nosso contexto, isso é uma taxa de juros muito baixa, né? Então, numa conta aqui de padaria, o que é que um REIT faz? Um REIT, principalmente aqui voltado para crescimento, que cresce muito com alavancagem, com dívida. Ele chega, pega aqui, num panorama normal, taxa de juros quase zerada, pega aqui crescimento, né, receita a 2% ao ano, investe ali, tem uma TIR muito interessante, tem uma taxa de retorno numa conta de padaria de 5%, 7%. Então, traz aqui um spread muito interessante. Obviamente que isso aqui nos fundos imobiliários não vai fazer sentido por causa do nosso contexto, né? E a ideia de ser uma empresa também faz com que o investidor ele precise analisar de forma pormenorizada a gestão, por exemplo, né? Então, tem que analisar muito a gestão. Questão de portfólio. Fundos imobiliários só podem investir aqui no Brasil, né? Só no Brasil. E REITs não. Eles acabam tendo um portfólio global. A Prologis, por exemplo, é uma empresa, né? Um REIT do setor industrial, um setor muito queridinho, né? Tanto aqui no Brasil como no mundo todo. Hoje em dia, eu não enxergo a sociedade mais sem o industrial. E ela tem mais de 40 imóveis aqui. No Brasil, né? No Rio e São Paulo. Você pegar os maiores fundos imobiliários de galpões aqui, não dá 15 galpões. Pois é. Você tem um REIT que só no Brasil tem mais de 40. Mais de 40. E hoje é o maior REIT do mundo, inclusive. Tanto ano passado mesmo, acabou adquirindo o segundo maior REIT do setor industrial, que era Duke Realty. Então, imagina aí o tamanho desse REIT hoje. Não, legal pra caramba. Ou seja, basicamente, o fundo imobiliário está estruturado como um fundo de investimento. Isso. No Brasil, são bem menores. E os REITs como empresas com atuação global, né? E a importância pro investidor hoje de ter receita em dólar, hein? A gente tá falando a gente abriu aqui falando de renda em dólar, tá? Beleza. Pra que o cara, né, seu antigo vizinho lá de Campina Grande, ele precisa ter renda em dólar, cara? Precisa. Por quê? Imagina hoje, tudo que nós compramos hoje, basicamente tudo não já é um exagero, né? Mas boa parte do que nós compramos está cotado em dólar. O celular que nós estamos utilizando, basicamente, tudo é cotado em dólar. Então, o dólar é a moeda mais forte hoje do mundo, né? E tem um histórico muito forte. E isso, eu acho que é muito importante, nós como estamos geralmente aqui falando sobre investimentos, nós sabemos o quão é importante analisarmos o histórico, né? Então, o dólar acaba sendo uma moeda muito forte, muito importante. Além disso, os REITs, né, americanos, obviamente, a gente tem diversos outros países, mas os REITs listados em bolsa operam, na sua grande maioria, dentro dos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, país hegemônico, país empreendedor, as maiores empresas, né, atualmente hoje são listadas ali, foram criadas, né, em sua grande maioria ali também. A segurança jurídica que os Estados Unidos nos concede é muito forte. Crescimento também, digamos assim,
valorização patrimonial. Todo mundo pensa que REIT não tem valorização patrimonial, mas, assim, obviamente que não tem igual uma estoque, só que é uma empresa de toda forma. Então, pega aí REITs de crescimento, né, do setor de data center, do setor de torres. Você vê uma valorização patrimonial ali expressiva, porque são ativos voltados para crescimento. Então, isso acaba sendo bem interessante aqui. Legal. E assim, hoje está muito prático, né? Como é que o cara faz hoje? Vamos falar da burocracia do investimento, né? Porque hoje você abre conta numa corretora lá fora muito fácil, né? Numa XP, numa Avenue. Você sugere alguma corretora para quem está começando? Olha, é muito... Você não é muito dessas de sugerir, não, prefiro não sugerir. Então. Olha, na verdade, a questão de corretora eu acho que é muito pessoal, certo? Nós temos Avenue, por exemplo, tem 3 taxas gratuitas ao mês, só que a partir da 4ª você acaba pagando ali por transação. Só que a Avenue tem toda uma estrutura, te dá relatório de imposto de renda, bem mastigadozinho. Nós temos Banco Inter também, que hoje é 0,800 basicamente, Spotify, né, que adquiriu ali a Pessoal Stake, Nomad XP. Então, corretora é muito fácil. E, inclusive, eu lembro que quando eu abri conta em corretora no Brasil, quando eu comecei a investir no Brasil, bem antes, toda uma burocracia. Já quando eu comecei a investir em REITs, né, fui procurar uma corretora, foi, assim, muito mais fácil abrir uma conta, né? Então, hoje você também não tem limite, assim, de valor. Você não precisa de um valor alto para começar. Você começa com $1 ali, então isso te dá essa possibilidade. A possibilidade também de você comprar ativos fracionados, você consegue comprar $1 de uma ação. Você não precisa comprar uma ação inteira, isso, né? Você pode comprar ela fracionada, né? Isso. 10% de uma ação, 5% de uma ação. Imagina que a ação custe $100, né? Você compra $10 e se a ação paga dividendo, você ganha 10% daquele dividendo. Então, isso acaba facilitando muito e mostra que é um mercado muito líquido. E por que é líquido? Porque, basicamente, o mundo todo negocia nele, né? Então, acaba sendo muito líquido. Só que nessa questão aí que você falou sobre iniciar, eu acho interessante, porque uma vez a gente estava até conversando em outro bate-papo e a gente citou sobre como hoje é fácil ingressar. Porém, assim, a maior barreira, eu diria, que é a barreira de conhecimento. Porque imagina, você começa a investir nos Estados Unidos, em Bolsa Americana. A gente tem mais de cerca de 5 mil stocks, mais de 200 REITs, uma infinidade de ETF, todo mês está surgindo ETF ali na Bolsa. Então, se você não sabe o que você está fazendo, você vai perder em dólar, né? 5-1 aqui, no mínimo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado ao investir ali em Bolsa Americana, porque você vai ter muita coisa ali para investir e pode ser que você acabe se arriscando muito, entrando em risco que não deveria, na verdade.